Aleluia, glórias a Deus, bendito seja o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por essa oportunidade que nos concede. Nós vamos a partir de agora entrar em contato com Deus, nós vamos a partir de agora receber a própria pessoa, a própria natureza de Deus, que a palavra de Deus e é com ela que nós temos que tratar. E eu gostaria de convidar você para, neste programa, você dar toda a atenção que você puder à palavra de Deus. O tema hoje nós vamos falar sobre o preguiçoso e nós vamos ver que na maioria das pessoas, no meu caso, no seu caso, será um retrato que nós vamos pintar da nossa própria pessoa. A grande verdade é que nós perdemos muitas bênçãos exatamente por sermos preguiçosos, por não darmos à palavra de Deus o verdadeiro lugar em nossa vida, por não agir sobre a palavra do Senhor. O apóstolo Tiago chegou a escrever que quando uma pessoa é somente ouvinte da palavra e não é praticante, ela se assemelha à pessoa que olha no espelho o seu rosto natural e depois se esquece. Ele vai e se esquece de como era a sua aparência. E chega a dizer que essa pessoa está se enganando a si mesma, ela está fazendo mal para si mesma. E é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas não têm o entendimento da palavra de Deus, não se estabelecem na palavra, não recebem da palavra o que precisam, o que necessitam e, resultado, vivem na maior derrota, no maior sofrimento. Eu não sei exatamente quem é você, eu não sei o que você precisa, mas de uma coisa eu sei: a palavra de Deus, ela haverá de lhe dar o entendimento para você tomar posse da sua bênção. Meu senhor, minha senhora, não há uma pessoa sequer que precise viver sofrendo nessa vida. As pessoas sofrem por não conhecer a palavra de Deus. Existem alguns que garantem que conhecem, que são professores da palavra de Deus. Coitado dessas pessoas. Eu digo o seguinte: quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, eu chego à conclusão que eu não sei nada, eu preciso mais de entendimento. E quando nós chegamos diante da palavra de Deus, nós devemos chegar com a maior humildade possível, para poder aprender de Deus, aprender daquele que é manso e humilde de coração. Porque quando nós aprendemos a palavra, nós nos vemos como Deus nos vê. E nós descobrimos onde estão as faltas que temos cometidos, onde estão as coisas que deixamos de fazer e por isso estamos sofrendo. Então hoje vai ser um programa que eu tenho certeza que vai lhe ajudar. O tema é meio esquisito, preguiçoso, mas a grande verdade é que a maioria de nós vive como preguiçoso e não devemos viver. Nós vamos dar contas a Deus. Deus haverá um dia que Ele vai nos cobrar essas nossas ações na palavra dEle. Eu tenho aqui comigo a Bíblia Sagrada e eu queria que, se você tivesse a sua aí, que você abrisse em Provérbios capítulo 24, do versículo 30 em diante, podemos ir até o versículo 34. Vamos ver o que diz a Santa Escritura de Deus. O Espírito Santo está falando aqui. O Espírito Santo, ele fez uma visita, ele foi averiguar. E vamos ver o que o Espírito Santo encontrou. E ele usou o escritor sagrado para falar dessa maneira: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Tudo estava cheio de espinhos, a superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Apliquei o meu coração ao que vi e aprendi uma lição do que observei. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um assaltante, e a tua necessidade como um homem armado. Então vamos estudar essas palavras aqui que o Espírito Santo colocou. Ele disse que ele foi fazer uma investigação e ele passou pelo campo do preguiçoso. O preguiçoso é aquele que tem preguiça. Preguiça é uma aversão ao trabalho. Então o preguiçoso, ele não queria trabalhar, ele tem uma aversão, ele gosta do ócio, aquela moleza. E o que aconteceu?
Passei pelo canto preguiçoso e junto a vindo o homem falto de entendimento, tudo estava cheio de espinhos e a superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Quer dizer, a vida da pessoa que não é praticante da palavra de Deus é uma vida que está cheia de espinhos. Qual é o benefício que os espinhos nos fazem? Nenhum. E aqui significam os problemas. Por toda parte o Espírito Santo olhou e estava cheio de espinhos. A pessoa não tinha boa produção em lado nenhum. Ele fez um exame, olhou a vida moral do preguiçoso. Estava ruim, cheia de espinhos. Olhou a vida financeira, estava ruim, cheia de espinhos. Olhou a saúde, olhou a família e por aí afora vai. E tudo estava cheio de espinhos. E a superfície, que deveria estar ali como um jardim florido, cheio de coisas boas, coisas que alimentam, mas no entanto não estava. Quer dizer, o campo era imprestável. É o que o Espírito Santo está falando e que acontece na vida de muitas pessoas. Ele passou, o campo estava cheio de espinhos, a superfície coberta de urtigas e um muro de pedras. O que é um muro de pedras? É um muro para dar proteção, para guardar a propriedade, para guardar a vida. Pedra, um elemento sólido, mas no entanto estava em ruínas. Quer dizer, o inimigo podia entrar a hora que quisesse. Meu senhor, isso está acontecendo em muitas vidas. E nós vamos ver por que está acontecendo. Então, aqui diz mais o Espírito Santo. Apliquei o coração no que vi e aprendi uma lição do que observei. O que ele observou? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, tirar uma pestana, um cochilo, um pouco para encruzar o braço em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um assaltante e a tua necessidade como um homem armado. Ora, quando a pessoa tem esse tipo de procedimento na vida, dormir, descansar, toscanejar, quando ela vê, a pobreza dela volta como um assaltante. Que pobreza é essa? Quando Deus fez o homem, criou o ser humano dos céus criou o ser humano do pó da terra, ele desceu dos céus e aqui na terra fez o ser humano, o Senhor Deus tinha um plano na vida, fazer um cidadão vencedor, fazer um cidadão à sua imagem, à sua semelhança. E foi o que Deus fez. Criou o homem perfeito. O homem, num certo sentido, era rico, porque Deus deu tudo para o homem. Bastava ele determinar e tudo aconteceria. Ele tinha poder sobre o mundo espiritual, sobre os anjos, sobre os demônios, sobre os animais que rasteiam sobre a terra. Ele era como Deus aqui no mundo. Mas, no entanto, aconteceu um sério problema. Qual foi o problema que aconteceu? O homem, ele pecou. E ao pecar, ele vendeu-se para o diabo. E o diabo entrou no meio da humanidade e arrasou completamente. Hoje, o ser humano é um coitado. Ele perdeu tudo. Ele é pobre. Diz aqui a palavra o seguinte: assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão. Mas quando o homem, preste atenção, aceita Jesus como Salvador, ele recebe a Jesus na sua vida, esse homem passa a ser liberto desse estado de espírito que é a pobreza, que agarra numa pessoa, não adianta, a pessoa trabalha, não prospera, luta e não vai para frente, planta e não colhe, é a vida de muitas pessoas. Mas quando se aceita Jesus, o Senhor Deus tira essa coisa maligna de nós e lança lá para os cafundós do inferno. Mas se nós não formos pessoas, trabalhadores, pessoas que trabalham, que praticam a palavra de Deus, o que acontece? A nossa pobreza, ela volta como um assaltante. Aquela mesma que foi tirada de nós, ela volta. E por que ela vem como assaltante? Por que Deus falou como assaltante? O assaltante, quando vem à sua vida, o ladrão, ele não vem para lhe fazer companhia.
Ele vem para lhe subtrair algo. E se você deixar o ladrão ficar com você durante 30 dias, um mês, você vai ficar completamente arrasado. Você vai perder tudo, ele vai lhe roubar tudo. O ladrão lhe rouba tudo. É o que Deus está falando. Quando a pessoa não é trabalhador, ele é preguiçoso, isso espiritualmente falando, tá? O inimigo vem e rouba tudo da pessoa. A tua pobreza como um assaltante e a tua necessidade como um homem armado. Quem é que tem coragem de enfrentar um homem armado? Um cidadão pode ser forte, tipo Rambo, tipo Mike Tyson, Maguila, sei lá mais o quê. Ninguém enfrenta com ele porque ele tem um muque ali, não sei, um soco dele e tal mesmo. Um homem pode ter 80 centímetros, é um anão. Se ele tem um 38 na mão, meu irmão, não tem esse valente que enfrenta esse homenzinho. Ele sai correndo e desaparece. Quer dizer, o homenzinho com uma arma vale mais do que o gigante de 2 metros sem a arma. E Deus está falando que a nossa necessidade, esse estado de necessidade que tínhamos antes e que não temos agora ou não devemos ter, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quer dizer, eu não tenho necessidade, a minha necessidade foi embora. Essa necessidade que era nossa vai voltar como homem armado, como invencível, e nós vamos perder a batalha. E é exatamente o que está acontecendo com muitas pessoas. Será que não é o que está acontecendo com você? Quando a Bíblia adverte, o que é? Provérbios 19, versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono. O que Deus está falando aqui? Quando você fica espiritualmente na preguiça, e muita gente está, o cidadão chega do trabalho, assiste 1 hora de novela, assiste um noticiário, assiste um filme na televisão, mas não tem tempo para pegar a Bíblia durante 10 minutos, 20, meia hora e ler e orar em seguida. Para tudo ele tem tempo. Ele tem tempo para namorar, tem tempo para passear, tem tempo para se divertir com o programa, fica uns bobos na televisão fazendo uns gracejos ali e tal, e a pessoa fica rindo com aquilo. Mas para a palavra de Deus ele não tem, ele é preguiçoso. Ele aceita a preguiça. Orar? Quanto tempo é que ele não ora verdadeiramente? Tem gente que nunca orou naquilo que a Bíblia, nunca fez aquilo que a Bíblia chama de oração. Pois bem, aqui a Bíblia diz que a preguiça, ela faz cair em profundo sono. Você alguma vez já esteve-se num sono tão profundo, você passou 2, 3 dias sem dormir, já não aguentava mais. Quando você de repente deu por si, você caiu e você dizia, eu apaguei. Mas fulano, você não viu os trovões que deram? Não. Não escutou o barulho deles? Não. Você não viu a casa do lado? Caiu? Não, não vi. Mas não viu nada. A pessoa em profundo sono, chegam 2 pessoas, pegam pelo braço, outro pelas pernas, tiram ele da cama, põe no chão, ele não acorda. Põe no quintal, ele não acorda. Por quê? Ele está em profundo sono. Deus está dizendo que o preguiçoso vai acontecer exatamente com ele a mesma coisa. O demônio vem, tira ele da bênção e põe ele na maldição. Põe ele no caldeirão do capeta. E ele começa a queimar, sofrer, e ele não acorda. O marido deixou a casa, separou-se. Ah, esse homem não tinha juízo. A filha se perdeu. A outra filha fugiu de casa. O filho está nas drogas. E por aí afora vai. Tem gente que sofre, né? Quantas operações você já fez? Eu já fiz 7. Tem que fazer mais 3 agora. Quer dizer, a pessoa está em profundo sono. O inimigo está roubando tudo. Roubando os móveis de casa, roubando moral, roubando caráter, roubando saúde, roubando paz, roubando marido, roubando esposo. E a pessoa não acorda. Por quê? Porque a preguiça, ela faz cair em profundo sono. A pessoa cai, desmaia, não acorda e depois ainda diz, bom, é a vontade de Deus, seja feito o que Deus quer. Não, senhor, é o inimigo que está fazendo você sofrer. Acorde, desperte, por quê?
a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. O ocioso é o preguiçoso. O ócio é aquela moleza, aquela preguiça. Então a pessoa que é ociosa, que é preguiçosa, ela vem padecer fome. Ou seja, ela não ora, ela não medita na palavra de Deus, ela não busca da Bíblia o que ela precisa. De repente surge uma situação e ela não tem a palavra certa para dar. Ela quer encontrar, mas não consegue. Por que ela não consegue? Porque ela é uma pessoa preguiçosa. Porque ela é uma pessoa ociosa. Ela tem fome, mas não consegue se saciar. Provérbios capítulo 19, versículo 24. O preguiçoso mete a mão no prato, nem mesmo a leva de volta à boca. Então o preguiçoso é o seguinte, o prato aqui não é aquele prato de comida, isso aqui é um exemplo. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Senhor de nossa vida, nós colocamos a mão na mesa de Deus, no banquete de Deus. Salmo 23. Ele me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Então Deus tem um banquete preparado. Ali tem saúde, ali tem prosperidade, ali tem uma vida limpa, ali tem um bom coração, ali tem tudo que o ser humano precisa. Ele aceitou Jesus, lhe foi aberto o caminho e ele colocou a mão na mesa de Deus. A mão dele está no celeiro inesgotável de Deus. Mas ele é tão preguiçoso que ele não tem coragem de trazer a mão com a bênção para a boca. Ou seja, ele tem acesso à cura, mas ele não consegue ser curado. Ele tem acesso à prosperidade, mas ele não consegue prosperar. Ele tem acesso a uma mente limpa, mas a mente dele é pior do que um esgoto. É suja, é poluída. E por que isso acontece? Porque ele é preguiçoso. Não, Deus não me deu a bênção porque Deus não quis. Não é Deus que quer. Somos nós que pegamos e comemos, determinamos e assumimos. Mas não fazemos isso e ficamos na derrota. Meu amigo, minha amiga, tem muita gente que tem que acordar. Vai dar conta a Deus. Meteu a mão no prato, na mesa, no banquete, no celeiro de Deus. Mas é tão preguiçoso e infeliz que não tem coragem de trazer a boca. Não, o irmão ora por mim, mas orar por quê? Você é aleijado, você não sabe falar? Você não sabe pedir? Você não sabe determinar? Não, é que eu me sinto fraco porque você é preguiçoso. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não determina, você não busca as coisas de Deus e depois quer até meter no pau em cura divina. O preguiçoso mete a mão no prato, nem mesmo a leva de volta à boca, mas não tem coragem para trazer a mão de volta à boca. Vamos agora para Provérbio 15, versículo 19. Aqui fala mais um pouquinho sobre o preguiçoso. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é uma estrada real. Entendamos o seguinte, o caminho do preguiçoso, ele é cercado de espinho ou como um cercado de espinhos. O que adianta um cidadão pegar um alqueire de terra, ele faz uma casinha para ele, faz um jardim na frente, não vai cuidar, não vai ficar tudo feio, e faz uma grande horta nos fundos. A terra ali é boa, a terra produz tudo, mas ele é preguiçoso. Então a horta dele, o cercado dele, é cheio de espinhos. O que vale essa horta? A Bíblia diz que assim é o caminho dos pecadores, dos preguiçosos. Quem é que entra numa horta onde só tem espinhos? Ninguém. Mesmo que entra com a bota grande, o espinho roça na perna dele, no braço, rasga. E o que ele vai fazer ali? Não vai encontrar nada que interessa. Horta de espinho não vale nada para o ser humano. Vale sim para as serpentes, para os escorpiões e outros animaizinhos perversos que existem. Por quê? Porque os espinhos fecham a copa e embaixo ficam aqueles caminhos. Segura até o sol,
faz assim uma temperatura gostosa para esses animais, cobra, escorpião e tal, e eles passeiam por ali. A vida de muita gente está assim, está cercada de espinhos, só acontece o que não presta. Para o ser humano não vale nada, mas para o inimigo, ó, tem tantas avenidas, praças, jardins, e eles, os inimigos, gostam e estão destruindo a pessoa. Meu irmão, não paga a pena, não vale a pena ser preguiçoso. O caminho do preguiçoso é como um cercado de espinhos. Mas a vereda dos retos é uma estrada real, é uma estrada plana, próspera. De vez em quando, o diabo se revolta contra esse ministério que fala a verdade e usa aí uns infelizes, derrotados, para escrever alguma coisa. Algum tempo atrás surgiram 3 livros, se surgiu mais eu não sei. Não, esse evangelho é o da prosperidade, até um dos livros chamava o Evangelho da Prosperidade. E eu disse, mas que pessoa inteligente. Mas claro que o nosso evangelho é da prosperidade, também é da cura, também é da santidade, também é da vida eterna. E o que ele prega? É o evangelho da condenação, é o evangelho da mentira, é o evangelho do sofrimento, é o evangelho da estupidez, é o evangelho do demônio. O nosso é da prosperidade. Então vocês são super crentes? Não, nós somos candidatos a agir como deuses. Missionário, verdade, Salmo 82, João capítulo 10. Claro que é, meu irmão. Nós estamos agindo no nome de Deus. Para produzir resultado de derrotado? Não, 1000 vezes não. É para produzir resultado de pessoa vitoriosa. Ora, eu não vou usar o nome de Jesus para ficar roendo os dedos aí, eu não consigo. Eu vou usar o nome de Jesus para amarrar todos os demônios do inferno, para derrotar todo o sofrimento e para fazer a pessoa usufruir as bênçãos que Jesus Cristo comprou para mim. Afinal de contas, segundo a Bíblia Sagrada, se o Espírito Santo não se enganou, eu sou em Cristo Jesus a justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5:21. Então, é da prosperidade do Evangelho? Acertou. É da cura, é do sucesso, é de uma vida reta, íntegra, é de uma vida que vai entrar de cabeça erguida na eternidade com Cristo. E o dele? Fracassado, derrotado, mentiroso e tudo mais que ele tem por aí. Meu irmão, a vereda, está escrito aqui, a vereda 15:19, segunda parte do versículo, mas a vereda dos retos, reto é quem pratica a palavra de Deus, ela é plana, ela é uma estrada real, é uma estrada de sucesso, é uma estrada de bênção, é uma estrada que aqueles que se atrevem a andar com Deus, inevitavelmente viverão para toda a eternidade felizes com Jesus. Provérbios capítulo 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Deixa eu dar um exemplo. Jogue o seu creme dental fora, seu dentifrício. Todo dia, quando você acordar de manhã, pega meio copo de vinagre, joga na boca e faz assim, ó. Bochecha bem, depois cospe fora. Aí depois lava com água e tal, se quiser, tirar aquele gosto. Aí toma o seu café, volta lá no banheiro, mais meio copo de vinagre, joga fora. Na hora que você acabar o almoço, graças a Deus, almocei igual um touro, pega mais um pouco de vinagre e joga fora. De tarde faz o lanche, não usa dentifrício, tá? Pega o vinagre, joga fora. Se você já aguentar aí, né? De noite faz a mesma coisa, mas você gosta de sofrer. É masoquista, assumido. Daí uns tempos, como é que estarão os seus dentes? Poxa, missionário, destruir todos eles, verdade. O vinagre para os dentes é uma praga. E o fumo para os olhos? Você pega uma bacia, pega esse fumo de rolo, corta em pedaços, põe ali, joga água e deixa curtir. Todo dia, ao invés de pegar água limpa, cristalina, e limpar os olhos, lavar o rosto, tirar aquela remelazinha, você pega aquele creme ali do fumo e lava os olhos com ele, tá? Como é que vai ser os seus olhos? Puxa, nem preciso explicar. Dói, né? Não é uma maldade que a pessoa faz?
Vamos ler o versículo aqui de novo, Provérbio 10, 26. Como vinagre para os dentes e fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Você lê na Bíblia, você vai ver ordens específicas de Deus, cujo verbo está na forma imperativa, não há desculpa, você tem que fazer. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Em meu nome expulsarão os demônios. E não deis lugar ao diabo. Mas você é preguiçoso. Você não faz nada disso. Você vive uma vida derrotada. A mesma coisa que o vinagre faz para os dentes, o fumo para os olhos, até a fumaça já atrapalha os olhos, já arde, você está fazendo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E você vai dar conta, hein? Você não tem coragem de se consagrar. Você vive uma vida de luxo. Você vive uma vida completamente distanciada de Deus. Você não pratica a palavra. Você está sofrendo. Você está padecendo, você não se levanta, não crê, não lê a Bíblia, não ora, não se firma com Deus, não determina. Cuidado, cuidado, cuidado. Como vinagre para os dentes, como fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Acorde enquanto é tempo. Provérbios 21, versículo 25. Tem muita coisa, a Bíblia fala sobre o preguiçoso, hein? O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Se você tivesse a capacidade de ler mentes, ninguém tem essa capacidade, mas se tivéssemos, nós veríamos que os mendigos, aqueles coitados que dormem pelas calçadas, debaixo das marquises, ao relento, que vivem sujos, imundos, catando comida na lata do lixo, bebendo restos que os outros dão, sendo humilhados. São gente igual a gente, igual nós, mas coitados, estão na situação. Mas eles têm desejos. Mas aquele cidadão feinho, não sei lá mais o quê, quando ele vê passar uma moça bonita, ele diz, puxa, eu queria casar com essa moça. E a mente dele fabrica uma porção de coisas bonitas, ele ao lado dela, sendo a esposa dele, não sei lá mais o que, todo mundo tem desejo. O velho tem desejo, a criança tem desejo, o homem de meia idade tem desejo, todo mundo tem desejo. Mas não é desse desejo que Deus está falando. Quando você vai à igreja e escuta o pastor pregar, ou quando você liga o televisor, como você está fazendo agora, o rádio, e ouve alguém pregar, você está diante do espelho eterno. A palavra de Deus, ela é como um espelho eterno. E você, quando está diante do espelho eterno, você está se vendo da maneira como Deus o vê. Deus vê você forte, belo. Deus vê você com pleno potencial para vencer. Mas você não atende o que a palavra de Deus diz. O que é que acontece? Você tem desejos. Você ouviu a palavra, você aprendeu que Deus quer que você faz isso, Deus quer que você faz aquilo. Deus mostrou a você que você pode ser uma bênção. E você diz, eu vou ser essa bênção. Ah, mas você mesmo? Eu vou tomar posse da minha bênção. Mas, no entanto, você é preguiçoso. As suas mãos recusam a trabalhar. Você não coloca em ação aquilo que Deus falou no seu coração. O que adiantou aquilo? Pior. O desejo do preguiçoso o mata. Você morre de inveja. Aquele fulano é ladrão. Por quê? Porque você não tem capacidade de fazer o que ele fez e fica pichando o cidadão. Isso é a humanidade toda. Não pode uma pessoa despontar em área nenhuma da vida que é ladrão. Eu lembro da minha mocidade,
despontava aqueles cantores da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Gerry Adriano, Vanderlei Cardoso e outros que despontavam. E sabe o que diziam? Que todos eles eram homossexuais. Falava aquela palavra pejorativa, chamavam de gay, mas uma palavra mais pejorativa ainda. Por quê? Era inveja. Não podiam cantar como eles cantavam, e se cantavam não tinham o sucesso que eles tinham e pichavam. Pastor, quando começa a prosperar, a igreja crescer, é ladrão. O pessoal logo picha. E não é só o povinho simples, não, esse talvez nem piche. São aqueles fracassados, derrotados em todos os setores da vida. Não conseguiram ser uma coisa que queriam ser, e o que é resultado? Começam então a pichar os outros. O desejo do preguiçoso o mata, o faz sentir o pior deles. O mata de inveja, o mata de tudo quanto é jeito. Aí você diz para o seu cidadão, não está certo, não dá. Você quer saber uma coisa que eu vou lhe falar certo? Você sabe quem é que desvia na obra de Deus? São aquelas pessoas que nunca fazem nada para Deus. O cidadão fica na igreja, não é curado, não prospera, não se santifica, daqui um dia ele desvia. Não, é que naquela igreja eu vi muita coisa errada. É mentira, ele não tem nem caráter para falar a verdade. Ele é um fracasso. Não, é porque eu descobri que o pastor, descobri que a irmã, descobriu coisa nenhuma. Ele é cínico, ele é safado, ele é mentiroso. Porque eu não estou dizendo que o pastor, todos eles seriam direitos. Eu sou um pastor. Como eu não posso falar que todos os médicos sejam direitos, que todos os juízes sejam direitos? Você não pode generalizar nem para o bem nem para o mal. Em todo lugar há bons elementos e existem maus elementos. Mas o cidadão desvia por quê? Porque ele é preguiçoso. Então, a preguiça dele, o desejo que ele tem, que é legítimo que Deus deu, que ele podia ser uma vez, mas não trabalhou, não foi buscar aquilo que é dele, o matou, o arrasou. E ele então se desvia, aí vai para macumba, era um filho de Deus, fica lá agora batendo lá tambor para o inimigo, abaixando a cabeça para ele, na pior degradação. O outro vai para a prostituição, o outro vai para o roubo. Mas eu não sei. Não, é porque você é preguiçoso, porque você não quis praticar a palavra de Deus. E os que hoje são preguiçosos na igreja, na vida espiritual, amanhã serão os mentirosos, os adúlteros, serão os desviados. Pode escrever, praticante da palavra não se desvia, praticante da palavra a cada dia mais se santifica. É o que a Bíblia diz. Aquele que é santo, se santifique mais ainda. Aquele que é imundo, suje-se mais ainda. Quer dizer, ele não quer praticar a palavra e depois arranja uma porção de desculpa aí. O desejo do preguiçoso está aqui na palavra de Deus, o mata, acaba com ele. Por quê? Porque as suas mãos recusam a trabalhar. O desejo preguiçoso o mata porque as suas mãos recusam a trabalhar. Só querer, meu irmão. Você pode ser aquilo que você desejar, mas você não é, não lança a mão às obras, não vai fazer. Resultado, vive derrotado. Vamos abrir agora Provérbio 26, do versículo 13 até o 16. Diz da seguinte maneira: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Vamos parando de versículo a versículo. O que o preguiçoso fala aqui? Um leão está no caminho, um leão está nas ruas. É a tal da desculpa. Não, eu não sou assim praticante muito da palavra, porque o meu pastor não prega nada. O senhor sim, missionário, o senhor é um grande pregador. O meu pastor, ó, desculpa, meu irmão. Por menos que ele pregue, ele já é uma bênção. É um cidadão que dedicou a vida para lhe ajudar. Sem interesse algum, ele cuida da sua vida. O pastor merece um respeito tremendo. É ele em quem batiza os seus filhos quando crescem e se convertem. É ele que educa os seus filhos, dá bom exemplo. É ele que sepulta os seus mortos, que casa os seus filhos, que aconselha a sua esposa e seu marido, que dá bom testemunho.
Então, mesmo que ele seja aquele que não teve a capacidade de estudar, de aprender, fraquinho, ele merece o seu respeito. Não, o meu problema é o meu pastor, é a minha igreja, o missionário é o meu marido. Bem que eu tentei seguir a Jesus, mas com o marido que eu tenho é impossível. Quer dizer que se o marido fosse uma bênção, você seguiria. Lógico, eu seguiria. Mas é assim que se segue a Jesus? Depende das circunstâncias? Não. Mas o preguiçoso diz, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Eu não posso ir, eu não consigo, não dá certo. Meu senhor, minha senhora, vamos parar de ver obstáculos, ver problemas. Vamos parar de deixar o inimigo destruir a nossa vida. Levantemos a cabeça. Assumamos o que nos pertence. Vamos agir sobre a infalível palavra de Deus. Um preguiçoso diz, um leão está na rua, versículo 13. Um leão está no caminho, um leão está na rua. 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O que significa isso? O que é gonzo? A porta, atualmente, ela tem fechadura. Os portões têm gonzos. Gonzos são aqueles negócios que, em vez da fechadura, um é assim e o outro é assim, em que o portão revolve para lá e para cá. Para que serve uma porta? Para entrar e para sair. Mas o que a porta se beneficia de quem entra e sai? Nada. Ela está fechada, você vai e abre, entra. Você puxa, fecha. Entram pessoas necessitadas, saem pessoas com a bênção. A porta continua da mesma maneira. O preguiçoso, ele é assemelhado à porta que se revolve nos seus gonzos. Ele até que traz pessoa para a igreja, pessoa entra, cheia de necessidade, recebe tudo que Deus tem, sai e vai gozar a vida cheia de felicidade. O preguiçoso, não resolveu nada para ele. A pessoa que não pratica a palavra de Deus, ela se assemelha a essa porta, que se revolve nos seus gonzos. Assim o preguiçoso na sua cama. A cama aqui é a nova vida que Deus deu para nós. É um descanso, é uma tranquilidade. Mas não é para nós ficarmos deitados não, meu irmão. Não é para nós agora sermos passivos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e ficarmos parados. Não! Claro, seja feita a tua vontade, mas nós vamos então fazê-la. Nós vamos buscar a bênção, nós vamos resistir ao diabo, porque seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que no céu tem alguém com dor de cabeça hoje? Será que no céu tem alguém de cadeira de roda hoje? Será que no céu tem alguém de bengala branca lá, que tem lá um anjo guiando a pessoa? Não! No céu não tem ninguém chorando de fome, não tem ninguém chorando porque o outro partiu, não tem ninguém sofrendo dor. Por que não tem? Porque lá reina, lá é feito a perfeita vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós não podemos ficar revolvendo na nossa cama. Vira para um lado, vira para o outro. Não, eu vou buscar a minha bênção. Eu vou ser uma bênção. Se alguém tem direito de morar numa casa boa, esse alguém sou eu. Você tem que falar isso. Se alguém tem direito de desfrutar saúde, esse alguém sou eu. Se alguém tem direito de ter uma vida limpa, esse alguém sou eu. Mas o preguiçoso não. Ele é igual à porta, vai e volta. Continua o mesmo. Você conversa com ele, anos que ele diz que segue a Cristo. Irmão, lá em casa não tem nada hoje. Geladeira está vazia, barriga está roncando, minha mulher me abandonou, meu marido me abandonou, meu filho é ingrato, não sei lá mais o que. Quando é que você vai despertar dessa preguiça e vai assumir o seu lugar na palavra de Deus? Versículo 15, aliás. O preguiçoso
enterra sua mão no prato e enfada-se de a levar à boca. Nós já vimos isso. Não foi esse versículo, nós vimos outro versículo, mas falou exatamente isso. O que nós vimos foi no 24, qual que é mesmo aqui? No 19, 24. E agora nós estamos aqui no 16, 15. O preguiçoso enterra sua mão no prato. Agora ele não enterra, ele não só leva, não. Ele enterrou, enfiou. Mas o infeliz é tão preguiçoso que não tem coragem, ele se enfada, se cansa de levar a mão à boca. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele nos trouxe para um mundo de maravilhas, para andarmos de cabeça erguida, para fazermos a vontade do Pai, e não para sermos um fracasso. E ele continua dizendo aqui da santa palavra dele, versículo 16: mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso, ele é um cidadão até um pouco assim, cômico. Ele não tem nada. Está na igreja, faz 10 anos, 15 anos, se considera o melhor. Não, eu não sou como os demais homens, adúlteros, pecadores, nem como esse publicano está orando do meu lado, não. Não, eu entendo a palavra de Deus. De igreja eu entendo. Ele é sábio aos seus próprios olhos. Mais do que 7 homens que sabem responder bem. Tem 7 pessoas que vem a doença, eles respondem, pega o que é seu e vai embora. Vem a miséria, eles respondem, pega o que é seu e vai embora. Surge um problema, eles têm a palavra de Deus para resolver. O preguiçoso olha para eles, não estão com nada. Qualquer hora dessa vão cair e vão ficar prostrados. Eu não, eu é que sei servir a Deus. Porque para servir a Deus, você não pode ter esse luxo desse mundo, não. Você tem que ter uma roupa rota, a barriga roncando de fome, sapato gasto, tem que estar sempre pedindo dinheiro emprestado, morando mal. Quando o pastor pede, vamos ajudar o programa, ele pega aquele realzinho menor que tem e joga lá, às vezes nem dá, e ele acha que ele é melhor, ele é o mais sábio, ele não vê erro nenhum nele. Agora aquele que responde bem, você vai falar com ele, não, misericórdia de Deus, eu quero aprender. Não, você sabe, não, eu sei que eu nada sei, eu quero é que me ensine, eu preciso aprender. Vamos para Provérbios, capítulo 26, do versículo 6, não, Provérbios 6, capítulo 6, do versículo meia dúzia até o versículo 11. Aqui diz o seguinte: o que Deus fala para o preguiçoso? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai pedir, preguiçoso, para a formiga ser o seu mestre, o seu professor. É Deus que está falando, eu não inventei isso não. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão, prepara o seu pão e na cega o seu mantimento. Deus manda que o preguiçoso tenha um pouquinho de humildade, escolha um dos melhores e menores mestres que existem no mundo, que são as formigas. A formiga é um dos melhores mestres que existem. A formiga pequena, aquela que a senhora disse, essa formiga doceira na minha casa, que praga, sou! Oh, maldição, por que esse troço existe? Para ensinar você. Ou a saúva, ou qualquer uma delas. Elas não têm oficial, não têm superior, elas não têm dominador nem comandante.
Não tem aquela que anda com um cacetete na mão e mete na cabeça da outra, vai trabalhar, vai buscar, tal, tal. Não, nenhuma delas tem. Nas formigas não existe hierarquia. Não existe oficial, dominador, não existe nada. No entanto, no verão, elas estão preparando o pão delas. Elas têm esse sentimento. É verão, vão preparar o pão. Está todo mundo colhendo, elas vão buscar o mantimento para guardar, porque vem o inverno aí. O preguiçoso não. Deus traz à igreja o melhor pregador. Ou o seu pastor está numa grande fase e alguém diz, vamos no culto hoje? Não, hoje eu vou pescar. Hoje vai passar um filme aí na televisão que eu não quero perder. Olha, o pastor vai fazer uma semana de conferência sobre o tema tal. Não, não, eu vou fazer uma viagem. Não, não vou não, estou cansado, vou descansar um pouco. Quiser verão, o alimento está farto, em vez dele preparar o pão dele, colher alguma coisa para guardar para o inverno, porque o inverno vem. Na vida espiritual tem outono, tem inverno, tem primavera e tem verão. Tem as 4 estações. Tem época que parece que nós estamos secos, mas se temos armazenado, então a gente busca aquilo que foi dado. Tem época que parece que Deus se engraçou com a gente. Não podemos ler a Bíblia e começa a surgir as revelações. Quanto pastor perde essa, né? Depois fica malhando os outros no púlpito. Oh, cuidado, hein? Isso aí é falso profeta, hein? Oh, não vai nessa igreja não. Olha com esses homens e tal. Ele não tem nada para dar. E com medo de perder o seu povo, ele então fica ameaçando. É preguiçoso. O Senhor Deus diz aqui claramente, vai ter com a formiga o preguiçoso e olha para os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Aí Deus diz, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Com você. Missionário, eu estou fazendo um propósito. Ó missionário, palavra, hein? O mês que vem eu vou começar a ler a Bíblia todo dia, orar, não vou perder uma reunião da igreja. O mês que vem, devia ser hoje. Mas você é preguiçoso. O preguiçoso é igual o obeso. O obeso diz assim, não, eu vou fazer um regime agora, eu vou parar, que eu engordei muito, estou ficando aí, problema de diabetes, tal, vou cortar o açúcar. Quando? Amanhã, semana que vem. Nunca chega esse amanhã, nunca chega a semana que vem. Uma senhora contou, ela disse que ela e a filha resolveram fazer um regime. Acharam que estavam engordando muito. Minha filha não fazer regime, vamos. Então ela acordou e disse, olha, hoje a gente vai tomar um cafezinho magro, tal, e o almoço nosso vai ser batata e cenoura. Mãe, gostei, a gente vai emagrecer. As duas estavam convictas que precisava perder uns quilinhos. E ela diz, olha, eu fui para a cozinha, preparei a batata, preparei a cenoura e comemos só aquilo. Meio-dia, acabamos de comer, barriga cheia, estamos em regime. 3 horas da tarde, a filha chegou, mãe, eu estou com uma fome que não aguento. As filhas, eu também estou. Mas nós estamos em regime. Mas mãe, uma coisinha só, né? É uma coisinha só. O que só tem aí? Mas filha, eu só tenho um pudim que eu fiz para o seu pai que não está em regime. Mas mãe, vou fazer o seguinte, só hoje. E ela diz, missionário, nós comemos quase o pudim todo. O que adiantou comer batata e cenoura? O preguiçoso diz, não, Deus está falando comigo, eu vou me consagrar, vou orar, vou ler a Bíblia. Tudo bem, vamos bater palma para ele. Ele agora tomou juízo. Tomou nada, é tudo mentira. O preguiçoso, ele é demais, ele é tremendo. Ele fala só de boca para fora. Ele não toma posição na vida. Não, amanhã eu vou. Vai nada. O que diz a palavra de Deus aqui? Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Se você quer realmente ser vencedor, levante agora, pois é a partir de hoje. As pessoas que vencem na vida são aquelas que tomam decisões de acordo com a palavra. Até quando
te levantarás do teu sono. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, tirar uma pestana, né, um cochilo, um pouco para cruzar as mãos em repouso. O que Deus diz? Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. De novo, o mesmo versículo nós já vimos. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Ela vai vir como um ladrão. Ele vai vir para roubar o pouquinho que você tem. E que mais diz? E a tua necessidade como um homem armado. Você não vai poder resistir à necessidade. Ninguém fica ileso se tem um ladrão morando com ele. Perde tudo. O ladrão, ele é pernicioso, ele tira, ele furta, ele rouba tudo que a pessoa tem. Então, no furto, ele é nota 10. E o homem armado. A sua pobreza, a sua necessidade virá, mas com tal força que você não vai conseguir resistir. Meu irmão, minha irmã, acorde. Deus está falando aqui. Deus está mostrando para nós a razão do nosso erro. Eu acho que Ele falou com você. E você está precisando urgentemente tomar uma posição diante de Deus. Meu Deus, eu sei que eu estou errado. Meu Deus, eu sei que eu estou errado. Meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Faça isso hoje. Tome posse hoje da bênção e não abra mão do seu direito. E a partir de hoje, dedique tempo para ler a Bíblia, dedique tempo para orar. E se tiver que fazer uma obra, faça com todas as suas forças. Não deixe o inimigo derrotar você. Levante-se e assuma o seu lugar na bênção.